Como eu disse, nós vamos então abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6, onde está registrado esta oração muito bem conhecida. E antes que nós possamos ler ou até falar de cor, o objetivo de estar começando essa série é porque, como os irmãos vão se lembrar, a primeira semana de janeiro é conhecida como a Semana Universal de Oração. Então, nesse sentido, nós vamos falar um pouco sobre oração ao longo desse mês, possivelmente também no próximo mês aqui na nossa classe de escola dominical. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Nós vamos ler até o versículo 13. E aí eu quero convidar a igreja para podermos ler juntos. Vamos lá? E quando orardes, 9, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só para os irmãos entenderem um pouco do contexto, do porquê que Jesus especificamente nesse momento está falando sobre oração. O Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, onde esta oração está registrada, é um sermão que Jesus proferiu às multidões, mas de maneira específica aos seus discípulos e também àqueles que criam em Cristo Jesus. Então, o Sermão do Monte diz respeito a nós crentes, na maneira como nós devemos viver nesse lugar, nesse mundo que está sujeito ao pecado. Então, de maneira geral, o Sermão do Monte nos ensina a respeito de como viver no mundo. E especificamente, do versículo 1 ao versículo 18, nós vamos ter aqui algo mais específico, que é Jesus ensinando a nós crentes como exercer a nossa vida religiosa nesse mundo. E aí Jesus vai fazer 3 ilustrações, ou melhor, ele vai dar 3 exemplos. O primeiro deles, se você voltar aí um pouco a sua página, no início do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, Jesus vai dar um desses exemplos. O primeiro desses exemplos, que é sobre as esmolas. Isso num contexto muito daquela época, não que isso seja diferente para nós, mas então Jesus está usando a questão das esmolas para ensinar aos crentes a maneira correta de exercer isso que é um papel do crente também, de prestar assistência social a quem necessita e de saber como proceder em relação às esmolas. Aí a gente vira a página novamente, do versículo 16 ao versículo 18, nós vamos ter o terceiro exemplo, que é em relação ao jejum, algo também muito específico, muito contextual daqueles dias que infelizmente hoje em dia tem se perdido. Nós não temos tido tanta prática de jejuar. Mas aí também Jesus usa esta questão para ensinar como o crente deve jejuar de maneira correta. Qual é o segundo exemplo? O segundo exemplo é o que diz respeito ao que nós lemos, que é sobre a oração. Então, do versículo 5, que foi quando eu comecei a ler, errado, né? Porque a gente vai se restringir apenas à oração do Pai Nosso. A partir do versículo 5 até o versículo 15, Jesus vai tratar sobre esse segundo exemplo, no que diz respeito à maneira como o crente que vive nesse mundo deve exercer a sua vida religiosa. Então, sobre a oração. E aí, o versículo 5 até o versículo 8, Jesus fala
sobre como que nós não devemos orar, mas ao mesmo tempo a respeito de como nós devemos orar. Só para a gente observar isso, volte os seus olhos aí, a partir do versículo 5. Quando orardes, aí veja que Jesus então mostra ou fala no sentido negativo. Como nós não devemos orar? Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Aí o versículo 6 é a respeito de como orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí o versículo 7 volta Jesus a falar a maneira que nós não devemos orar. Não só como os hipócritas, mas também, versículo 7, como os gentios. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. O que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é um detalhamento ou é uma maneira de Jesus ser ainda mais específico na maneira como nós devemos orar e exercer a nossa vida religiosa, que é a nossa vida para com Deus através das orações. A oração do Pai Nosso é uma instrução detalhada de como eu e você devemos orar ao nosso Deus. Então pode ser que nós não aprendemos a orar. Nós fizemos isso de maneira automática, ouvindo alguns crentes mais maduros, experientes, orando, e a gente foi aperfeiçoando isso e foi criando a nossa própria forma de orar, e não quer dizer que isso esteja errado, mas a Bíblia nos instrui, o próprio Jesus, vendo e sabendo que esta área é uma área extremamente importante, se não fundamental na nossa vida, nos dá instruções detalhadas de como nós devemos orar e falar com o nosso Deus. Eu quero só citar aqui algumas coisas que alguns comentaristas dizem a respeito da importância da oração, para que a gente possa observar que de fato não foi em vão Jesus dar esse exemplo a respeito da oração e investir mais tempo dos 3 exemplos em relação a isto. Um dos estudiosos diz que a oração é um dos assuntos mais vitais em conexão com a nossa vida cristã. E aí isso tem todo sentido com o que nós falamos, que Jesus está ensinando a respeito de como o crente deve exercer a sua vida religiosa nesse mundo. Ele continua e fala: é fora de qualquer dúvida que a oração é a mais sublime atividade da alma humana. O homem atinge o ponto culminante de sua experiência quando de joelhos acha-se face a face com Deus. A oração é o teste final da qualidade espiritual de um homem. Em última análise, portanto, um homem que descobre a verdadeira condição de sua vida espiritual quando se examina privadamente, quando está sozinho com Deus. Olha como que isso é revelador. Porque segundo o que esses comentaristas disseram a respeito da importância da oração, é que a oração é um reflexo do nosso estado de espírito. Se nós estamos bem, isso vai ser refletido na maneira como nós vamos dialogar e falar com Deus. Se nós não estamos bem, também no mesmo sentido. E por fim, continuando a falar sobre a importância da oração, também diz o seguinte: quando ficamos sozinhos diante de Deus, então realmente percebemos onde nos encontramos, espiritualmente falando. Orar não é somente a mais sublime atividade da alma humana, mas também é o mais profundo teste a que pode ser submetida a nossa condição espiritual
quanto à sua autenticidade. Autenticidade. Perceberam, irmãos, que a importância da oração não é algo que, em relação a nós, como crentes, deve ser valorizado apenas na primeira semana do ano. É algo que nós precisamos ter como prática na nossa vida e precisa ser saudável, porque se não é, isso é um reflexo de como está a nossa vida com Deus. É um reflexo de como está o nosso espírito, de como nós estamos cuidando ou não da nossa alma. O próprio Jesus entende essa importância, isso como algo fundamental. O próprio Jesus nos dá exemplo de alguém que orava, ele sendo o filho, falava com o Pai, e nós também precisamos reconhecer a importância da oração na nossa vida. No versículo 9, a primeira frase que nós temos é Jesus declarando justamente isso. Porque depois de ele tratar, resumidamente, de como nós não devemos orar, e resumidamente, como nós devemos orar, no versículo 9, Jesus ainda enfatiza mais a importância da oração, porque ele diz, ou está registrado, portanto, vós orareis assim. Vocês não devem orar dessa forma, como os hipócritas, que querem apenas aparecer, e nem como os gentios, que acham que a repetição é o que vai fazer com que Deus se atente para a oração e responda. A maneira correta de orar é o que nós conhecemos de cor, que está aí nesta oração conhecida como oração do Pai Nosso. Por isso que o versículo 9 começa dizendo, portanto, vós orareis assim. E aí, qual é a primeira parte da oração do Pai Nosso que nós, pelo menos é a minha pretensão, de trabalharmos aqui hoje pela manhã? É o que vem em sequência, Pai Nosso que estás nos céus. Então é isso, é sobre essa primeira parte que nós vamos aqui meditar, tentar aprender, entender o que isso tem de relevância, o que isso significa para nós, o que isso nos ensina. Mas antes, irmãos, eu quero fazer duas observações. E a primeira delas é que a gente precisa entender que a oração do Pai Nosso é um modelo que aborda todos os aspectos importantes que devem estar presentes nas nossas orações. Então veja, primeira observação é que a oração do Pai Nosso é um modelo, aonde Jesus tratou sobre todos os aspectos importantes e necessários para fazer parte de todas as nossas orações. Com isso, a gente precisa entender que esta observação não significa que nós nunca devemos repetir a oração do Pai Nosso. Em outras palavras, isso não significa que nós não podemos orar a oração do Pai Nosso. Certo? Não é pecado e nem errado nós orarmos a oração do Pai Nosso. Até porque, se fosse, isso afetaria o caráter de Cristo Jesus, que é quem ensinou para que a gente pudesse fazer uso daquilo que Deus revelou na sua palavra, que é perfeito e santo. Também a gente precisa entender que, se por um lado, nós podemos nos apropriar da oração do Pai Nosso, por outro, não significa que nós só podemos e devemos orar a oração do Pai Nosso. Em outras palavras, dois extremos. Nunca vou orar a oração do Pai Nosso. Não é por aí. Nem o outro extremo que eu só vou orar a oração do Pai Nosso. São dois extremos aonde nós temos que encontrar o equilíbrio. Podemos orar, mas não quer dizer que só orar a oração do Pai Nosso.
Nesse sentido, que é a primeira observação de que a oração do Pai Nosso é um modelo, nós temos que, então, compreender que é um padrão, uma referência, uma estrutura, um esboço que contém todos os princípios importantes que nossas orações devem ter. Qual é a segunda observação? A primeira é que é um modelo, que a gente pode usar, mas não significa que sempre. Nós podemos orar da nossa própria maneira, com as nossas características. A segunda observação é que, sendo a oração do Pai Nosso um modelo, nossas orações devem seguir aquilo que, ou os princípios que estão por trás do que Jesus nos ensina nessa oração. De maneira que, se nós não estivermos seguindo esses princípios que Jesus nos ensina, nós vamos estar falhando, nós vamos estar deixando de orar como deveríamos orar. Porque há princípios fundamentais aqui na oração do Pai Nosso. E nós não podemos negligenciar isso. O fato é que quer dizer que, com base nessa segunda observação, todas as nossas orações que fizemos, que não foram fundamentadas nesses princípios, Deus não ouviu nem considerou? Não, né, irmãos? Não, porque nós temos um Deus que é misericordioso. Não, porque Deus, apesar de exigir de nós perfeição, é aquele que sabe que nós somos imperfeitos. Não, porque nós temos na palavra revelado que Cristo intercede por nós, o Espírito intercede por nós, que nós não sabemos orar como convém. Então tudo é graça e misericórdia. Só que Deus nos instrui na sua palavra para que a gente se torne mais aperfeiçoados a cada dia, inclusive nas nossas orações, aprendendo esses princípios. Então, eram essas duas observações, esse parênteses que eu abri daquilo que a gente precisa entender sobre a oração do Pai Nosso. Ficou claro, irmãos, isso? Então, seguindo, como eu disse no versículo 9, é a parte que nós vamos focar nessa manhã, que é: Pai Nosso que estás nos céus. Quando Jesus começa essa oração nos ensinando e falando para que nós, ou falando de Deus como aquele que é o Pai que estás nos céus, e de que nós devemos considerar o princípio por trás disso para que a gente pratique, o que Jesus está querendo dizer e nos mostrar é que, em primeiro lugar, quando nós vamos falar com Deus, vamos orar a Deus, nós temos que nos lembrar que existe, ou que nós temos um Deus que é aquele que é Pai e que é aquele que estás nos céus. Quando Jesus fala sobre Deus sendo aquele que é o Pai, isso tem que nos fazer lembrar do que naturalmente nós somos quando viemos a esse mundo. Davi, no Salmo 51, versículo 5, diz que absolutamente todos que existem, que nascem em uma condição de pecador, em uma condição pecaminosa aos olhos de Deus. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa natureza. De maneira que, sendo pecadores, Deus não é o nosso Pai. Vamos abrir aqui alguns textos para a gente observar esta realidade. Primeiramente, nós vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículo 3, para observar a respeito dessa condição nossa, que é pecaminosa, e que por conta disso implica em nós não sermos filhos de Deus, ou em outras palavras, Deus ser o nosso Pai. Efésios 2:3
onde diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, como é que está aí? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos para João capítulo 8, versículo 44. E esse texto um dia se aplicou à nossa vida. E é um texto forte, pesado, mas que é real. João 8, 44. Diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um último texto. Lucas capítulo 16, versículo 8. Lucas 16, 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. É isso que está aí? Atiladamente? É. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então há dois tipos de filhos: os que são filhos das trevas ou do mundo, que são filhos do diabo, e aqueles que são filhos da luz, porque são filhos de Deus. A condição do pecado naturalmente nos torna como pessoas, criaturas, criados por Deus, mas não tendo Deus como nosso Pai e não sendo nós filhos de Deus. A pergunta que eu faço é: hoje você é um filho de Deus? Sim ou não? Como é que você se tornou um filho de Deus? Através de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, essa condição pecaminosa já não mais nos separa daquele que nos criou. Em Cristo Jesus, nós fomos adotados. O sangue precioso de Cristo nos torna não mais filhos da ira, não mais filhos daquele que era senhor sobre a nossa vida, que era o diabo, o pecado e coisas relacionadas a isso, mas esse Deus que nos criou. No culto de formatura, se não me engano, que nós tivemos quinta-feira da semana passada, eu falei justamente isso. Então, nós temos que entender isso, irmãos, porque muitas pessoas entendem e acham que todo ser humano é filho de Deus. No sentido de Deus como Criador, todos são filhos. Mas no sentido espiritual e salvífico, não. Num sentido mais específico, são filhos apenas aqueles que Cristo comprou e agora nós somos adotados e fomos adotados por meio de Cristo. Vamos ainda observar mais duas passagens, mais três. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Isso aqui é importante porque o próprio versículo 13 já esclarece o 12. Porque veja que o 12 diz: todos quantos o receberam. Pode dar uma ideia equivocada de que quem é filho de Deus é quem quis receber. Ou seja,
A escolha foi do indivíduo. Mas aí o 13 corrige essa ideia que alguns têm de maneira errônea. Porque esses que receberam e creram não fizeram pelo sangue, nem pela vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que atrai, é Deus que salva, é Deus que traz vida a quem estava morto, é Deus quem ilumina, é Deus quem faz com que o nosso coração creia em quem é Cristo Jesus e que fez por nós. Mas o objetivo aqui é nós destacarmos o fato de que os que creram, porque foram escolhidos por Deus, se tornaram ou se foram feitos filhos de Deus. Romanos 8,15, pois não? Sim, porque não é da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, que desde a eternidade já decretou e planejou todas as coisas. Não porque Ele viu bondade em nós ou porque nós o escolheríamos. É graça, né? Então a gente tem que entender que ou é graça ou não é graça. Se é graça, parte só de Deus. Se não é graça, em algum sentido vai partir de nós. Só que Paulo fala que nós estamos espiritualmente mortos. Quem está morto não tem capacidade de fazer nada por si mesmo. Nós nunca vimos um morto se auto-ressuscitar. Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Então, de certo modo, fala. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas em Cristo recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Esse termo que é íntimo, não é um Deus desconhecido, não é um Deus transcendente, mas é um Deus pessoal, particular, imanente. Esse Deus que nós podemos chamar de Pai. Vamos para João também, capítulo 17, versículo 9. E aqui nós encontramos a declaração de Jesus Cristo a respeito dessa observação que nós estamos fazendo de que Deus não é pai de todos. Deus é pai só daqueles que em Cristo foram adotados. Porque veja que a oração de Jesus não é em favor de todos, que está aí nessa passagem, João 17, 9. É por eles que eu rogo. Eles quem? Os seus. Aqueles que o Pai confiou a Cristo. E Cristo comprou com seu sangue. Não rogo pelo mundo, todos, mas especificamente por aqueles que me deste, porque são seus. Aí eu vou ler uma citação aqui de um autor, que diz assim: é por aí que devemos começar a orar. Quando Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, é por aí que a gente tem que começar. Com essa ideia na nossa mente, no nosso coração, de que nós estamos nos dirigindo àquele que é o nosso Pai, que em Cristo nos tornou os seus filhos. E aí a gente vai ver mais detalhes a respeito dessa ideia de Pai. Mas aí o autor diz, é por aí que devemos começar a orar conforme nos instrui o nosso Senhor, isto é, preste atenção, irmãos, nas nossas orações, o que nós devemos fazer? Devemos perceber que nos temos tornado filhos de Deus por causa daquilo que Ele fez em nosso favor, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia implícita nesse ensino de Cristo.
Ele sugere e antecipa tudo quanto estava prestes a realizar em nosso benefício, tudo quanto ele estava preparado para tornar possível para os que lhe pertencem. Isso é importante e é didático, porque nós, como homens de pequena fé, como os discípulos foram, às vezes nós começamos as nossas orações desesperados, tomados por desespero, por ansiedade de poder colocar diante de Deus as nossas aflições. Não é assim, irmãos? Mas o que Jesus nos ensina? Calma. Em primeiro lugar, se lembre quem eu sou. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Pai que estás nos céus. Eu gosto muito desse texto e eu cito bastante, que é em Salmo, no livro dos Salmos, aonde Deus diz, ou o salmista diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Irmãos, é interessante porque os discípulos eram exatamente como nós, né? Diante da dificuldade, da tempestade, diante do impossível. E aí vamos nos recordar daquela passagem onde eles estavam num barco, estava tendo tempestade, e Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperados. Mas quem estava com eles era o próprio Deus encarnado. Aquele que é todo-poderoso e que pela ordem da sua voz a tempestade se acalmou. Como que, irmãos, nós temos uma série de coisas que nos ajudam a acalmar o nosso coração. Mas nós que somos crentes, somos privilegiados porque a gente não precisa buscar outras coisas, porque nós temos o medicamento maior, melhor e perfeito que é Cristo. Aonde, para a gente acalmar o nosso coração, é só nós nos lembrarmos de quem é o nosso Deus. Aí eu abro um parênteses para dizer que eu não sou contra a medicação, mas é porque nós, muitas vezes, dependemos da medicação e nos esquecemos de quem é o nosso Deus. E nós temos um Deus que pode aquietar o nosso coração de saber aquietar e saber que eu sou Deus. Eu sou todo-poderoso. Eu sou Deus que é Pai. Jesus nos ensina isso, então, já aplicando algo para o nosso coração. Como nós começamos as nossas orações? Não é colocando as nossas ansiedades, as nossas aflições, o nosso desespero, a nossa preocupação, as nossas vontades. Não, é exaltando, porque eu posso me lembrar e devo me lembrar de quem é Deus. Nós começamos as nossas orações nos lembrando que existe um Pai. E nesse sentido de Pai, nós temos algo que não apenas traz essa compreensão da obra de Cristo e do sacrifício de Cristo, da salvação, da libertação do inferno, da vida eterna, das bênçãos, das promessas e tantas outras coisas, mas nós temos também essa ideia íntima e particular de um Deus que é todo-poderoso, perfeito, totalmente santo, mas que nos permite tê-lo como Pai, de chamá-lo como Pai. Porque Pai traz essa ideia íntima. E é de um Pai que é perfeito. Essa ideia de que Jesus, quando se refere a Deus como Pai, que se aplica a nós, não é a ideia de um Pai terreno que é imperfeito, que às vezes não foi um bom Pai, não nos amou, não cuidou de nós, ou que alguns nem conhecem, mas é um Pai perfeito. Não é um Pai falho, mau. É verdadeiramente o nosso Pai. Esses dias fui fazer uma visita e compartilhando
um pouco dessa ideia com alguém que perdeu uma pessoa querida, eu disse justamente isso, de que deixar essa vida é nós entendermos que vamos nos encontrar com aquele que nos criou. Isso é muito especial. É de que nós vamos nos encontrar com aquele que é o nosso verdadeiro Pai. Não é o Pai que se restringe apenas a essa vida. É o Pai que diz respeito a esta vida e aquela que está por vir será por toda a eternidade. Deus é o nosso verdadeiro Pai. Essa é a ideia que a gente tem que ter no nosso coração quando Jesus nos ensina como nós devemos começar as nossas orações. Algumas passagens aqui em Mateus para a gente observar à luz da Bíblia a ideia de Pai. Ainda aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo 8. Nós lemos, né, esse versículo, mas veja que constantemente Jesus se referiu a Deus como Pai, nosso também. Ele disse: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe. Aí a gente pula para o versículo 26, que aí trata sobre esse mal que nós temos no nosso coração, essa grande dificuldade que é a ansiedade. Versículo 26. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste a sustenta. Então nós temos aqui a ideia de Pai como aquele que é o Pai perfeito porque ama, cuida, zela, protege, provê. A gente vai para o versículo 32 também. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Capítulo 7 de Mateus 11. Mateus 7, 11. Aí veja que agora nessa passagem nós temos expressado essa ideia que nós estamos falando, a diferença do nosso Pai, que é terreno e imperfeito, para o nosso Pai verdadeiro, que é perfeito. Mateus 7, 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, isso está se referindo a nós que somos pais, imperfeitos e que muitas vezes têm a índole má no nosso coração, até mesmo para com os nossos filhos. Se nós, que somos assim, sabemos dar boas dádivas, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Recapitulando, irmãos, como nós aprendemos a orar de maneira correta à luz do que Jesus nos ensinou. Eu me lembro de que eu tenho um Pai. Eu me tornei filho por causa de Cristo. Eu me lembro que eu tenho um Deus que é Pai, que é íntimo, verdadeiro Pai, protege, cuida, zela, etc. E aí, continuando, o versículo 9, que a gente avança um pouco mais. Jesus começou dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Essa parte final, que é aquele que está nos céus, essa ideia que nós temos que ter de um Pai que é íntimo, de um Deus, melhor dizendo, que é íntimo, pessoal, mas de um Deus que transcende tudo. Porque esse Deus é aquele que está nos céus. E a ideia aqui é de alguém que está acima, que é Senhor, governa, é Deus sobre todas as coisas. É essa ideia que tem que estar no nosso coração. Primeiro, de que o nosso Deus é Pai e de que o nosso Deus é esse que está nos céus. Aquele que está acima, aquele que é Espírito, aquele que é santo, grandioso, poderoso, majestoso. Nós temos isso
declarado em Isaías capítulo 6, que é um texto muito conhecido, a partir do versículo 1. E aqui eu leio para os irmãos lembrarem, onde diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, diante da morte de um rei que governou sobre Israel, e mesmo de maneira imperfeita, foi um bom rei, diante de não ter mais a liderança desse homem, a visão que Isaías contempla é de um Deus que ainda assim continua governando sobre todas as coisas. Que é mais ou menos o que nós estamos vivendo nessa pandemia. A coisa acontece, ela espalha para o mundo afora. Mas apesar disso, Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono. Porque Ele governa. A pandemia não foi algo que aconteceu porque Deus estava cansado, estava dormindo. Deus quis e determinou desde a eternidade. Nunca dorme. E a linguagem que é usada, no contexto da Bíblia, é de deboche aos deuses dos povos pagãos, que não estavam ouvindo, o clamor daqueles profetas de Baal. O texto continua e fala: aquele que está sentado sobre um alto sublime trono, do qual as abas das suas vestes enchiam o templo, aquele que continua sendo adorado, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava e clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Deus que é santíssimo, o Senhor dos exércitos, aonde toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, verdadeiramente, nós que somos filhos de Deus por causa de Cristo, não precisamos nos atemorizar, temer, desesperar, amedrontar por nada. Porque o nosso Deus não é um Deus qualquer, não é um Deus desconhecido, é um Deus íntimo, que se revela e envia Cristo Jesus para estar conosco. Imagina o privilégio que os discípulos tiveram e aquela geração de ter o próprio Deus encarnado com eles. Esse é o nosso Deus, que não está mais encarnado entre nós aqui, mas nos céus, mas que está conosco através do Espírito Santo. Então, verdadeiramente, nós como crentes, cristãos, não precisamos temer, nós precisamos lembrar que temos um Deus que é Pai e que está sobre todas as coisas. Um Deus que nós podemos dobrar os nossos joelhos em oração e antes de tudo, quietar o nosso coração. Eu estou diante daquele que é o meu Pai. Me comprou, me ama. E é Deus Todo-Poderoso para fazer o que é impossível. Se Deus quiser, Ele faz. Para concluirmos, então, a oração do Pai Nosso é um modelo a ser seguido. Aonde a partir de hoje, se nós estamos compreendendo isso pela primeira vez, o que cabe a nós fazer é sair daqui e colocar em prática. Amanhã a gente começa a nossa vida no trabalho, para a maioria de nós. É certo que algum imprevisto vai acontecer. E alguns desestabilizam o nosso coração. Qual é o exercício prático? Orar. Como é que você ora? Pai nosso que está nos céus. Eu lembro que eu tenho um pai que me comprou em Cristo, é um pai íntimo e é um Deus soberano que está sobre tudo. Então, irmãos, já tendo aplicado várias coisas, para a gente encerrar, entendendo que a conclusão é:
oração do Pai Nosso é um modelo a ser praticado. Uma primeira aplicação para nós é que nós devemos ter o mesmo sentimento que os discípulos tiveram, que está registrado em Lucas 11:1, quando eles pediram a Jesus: nos ensine a orar. Deus já nos ensina como orar de maneira correta, como Ele quer. E a gente tem que ter esse sentimento de fazer da forma como Deus está nos ensinando. Mas uma outra aplicação é que, nós já falamos isso, mas antes de começarmos a orar, nós precisamos relembrar desses princípios ensinados por Jesus na oração do Pai Nosso. Nós não devemos começar a falar antes de relembrar desses princípios. Nós não devemos deixar que nossos sentimentos e impulsos nos façam esquecer desses princípios. E eu tenho certeza que quando a gente se lembra de quem Deus é e do que Ele fez, a gente aquieta o nosso coração. Uma outra aplicação. Nossas orações não podem ser egocêntricas, e elas são quando nós fazemos delas algo só para Deus ouvir e atender às nossas necessidades. Primeiro não é nós, ou primeiro não somos nós. Primeiro não é você e nem as suas necessidades. O que Jesus ensinou aqui em Mateus 6, quando fala sobre ansiedade? Os gentios é que pensam assim, preocupados, porque eles não creem em Deus. Não creem que tem um Deus provedor. E aí Jesus fala: Deus, que é o vosso Pai Celeste, já sabe de todas as coisas. Ele quer ouvir, mas no momento certo. Então nós começamos, não em nós, mas em Deus, no que Deus é e no que Ele fez. A primeira coisa que deve sair dos nossos lábios, ou que devemos pensar, não é em nós ou no que necessitamos, mas em Deus e no que Ele é. Não importa o quão aflitos estejamos, devemos esquecer de nós mesmos. Uma outra aplicação. Nossas orações devem começar nos lembrando que Deus é o nosso Pai. Nós já falamos isso também. A adoção em Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Outra aplicação. Nossas orações devem começar nos lembrando de quem Deus é. Se Deus que é celestial, também já falamos sobre isso. Nossas orações, uma outra aplicação, devem começar, ao invés de pedirmos, louvando a Deus, agradecendo a Ele pela graça. O que Deus falou com Paulo? Ele ora por 3 vezes para Deus tirar a aflição. E a gente poderia olhar para Paulo e falar assim: esse cara aí merece. Mas Deus fala assim: não, vou manter o agente do diabo te afligindo, porque a minha graça te basta. Irmãos, nós já fomos libertos de um eterno sofrimento. O que é a nossa vida comparada à eternidade? O que é o nosso sofrimento aqui comparado à eternidade? Então a gente começa louvando a Deus, clamando como Davi clamou no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. E às vezes a gente perdeu a alegria da salvação por causa do pecado. Lembrando de quem Deus é e louvando a Ele. Uma penúltima aplicação. Nós devemos começar lembrando de que Deus é o nosso Pai. Também já falamos sobre isso. Cuidador, provedor. E, em último lugar, nossas orações devem começar tendo confiança em Deus por ser Ele o nosso Pai. É impossível, irmãos, humanamente falando, algo acontecer. Mas se eu creio que Deus é o meu Pai celeste, o impossível pode se tornar possível se Deus quiser. Então, confie.
Porque o que Deus fala do que Ele é, não é mentira. Mas Ele, como soberano, determina se vai acontecer ou não. Mas cabe a nós confiar. Pois não, Ana? Oi? Ah, tá. Não, mas eu já estou terminando. Tá. Estas são algumas aplicações, irmãos, do que Deus nos ensina através de Jesus Cristo, através dessa oração. Ficou claro? Ficou, irmãos? Repetindo. Primeira coisa que nós fazemos quando formos orar. Eu lembro de quem Deus é. Começo em Deus e não em mim. Eu lembro que tem um Deus que é Pai, me adotou em Cristo, que cuida de mim e é todo poderoso. Está sobre todas as coisas. Vamos orar? Vamos colocar de pé então para a gente encerrar. Queria aproveitar, irmãos, pedir você para não orar apenas aqui, mas quando você puder. Ontem faleceu a mãe do pastor Guilherme, que é pastor em P.O. Então peço oração pela vida dele, da família. Também peço oração aos irmãos pela vida do pastor Saulo José, que pastoreia em Uberlândia, já foi do nosso presbitério. Sua esposa Elane está fazendo tratamento de câncer. Eu não sei se foi constatado de fato, mas já está fazendo os exames necessários e tudo mais. E peço oração pelo pastor Fábio, que é pastor da Quinta Igreja aqui de Patos, que está com o sogro no hospital, e as expectativas são de que só estão esperando ele partir. Não tem mais o que se fazer humanamente falando. Então, lembrarmos de orar pela vida desses 3 pastores. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã, porque esse é o dia do Senhor, dia de deleite, de prazer no nosso coração, naquilo que o Senhor é e revela na Tua palavra e tem feito pela Tua graça e pela obra de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui, nesse lugar, para Te louvar, Te buscar e aprender na Tua palavra, coisas tão importantes e fundamentais da nossa vida cristã, que é sabermos orar como o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor é esse Deus que é Pai, nos tornou filhos em Cristo, é aquele que não permite ninguém nos tirar das Tuas mãos, é aquele que nos sustenta, cuida, provê, protege. Obrigado, Pai, porque podemos confiar no Senhor de que todos os dias da nossa vida o Senhor será conosco. Te louvamos também porque o Senhor é esse Deus que é Pai Celeste, reina sobre tudo e todos, governa absolutamente todas as coisas. E desde a eternidade planejou que Cristo viesse a esse mundo para nos salvar e que um dia Ele voltasse para nos buscar. Que, ó Deus, possamos esperar com alegria, com ansiedade no nosso coração, com expectativa, esperança, para nos encontrarmos com o Senhor, que é o nosso verdadeiro e perfeito Pai. Nos leve em paz, cada um de nós, e que ao longo daquilo que o Senhor mesmo permitirá acontecer conosco nesse dia, possamos colocar em prática o que aprendeu. E que, ó Deus, possamos vir mais à noite para continuar na Tua presença, nos alegrando juntamente com os nossos irmãos. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, irmãos, até à noite.